E aí, pessoal, tudo certinho? Essas são minhas apostas, parte 3 para a prova da PPDF. Se você quer saber quais são, me acompanha depois dessa vinheta. Solta a vinheta, editor. Canal Por Dentro das Prisões, com Silvimar Charles. E aí, pessoal, tudo certinho? Essas são minhas apostas, parte 3 para a prova da PPDF, que acontece no próximo domingo, dia 3/7 de 2020, né? Eu estou trazendo aqui algumas questões essa semana, né, das minhas apostas. Acompanha comigo na tela. Na tela comigo, você vê aí quem sou eu, e aí você pode, nessas reportagens, saber quem sou eu e como cheguei até aqui. Vamos lá para a primeira questão. Em conformidade com a Lei Distrital 3669 de 2005, que criou a carreira de atividades penitenciárias, os ocupantes da carreira de atividade penitenciária serão lotados na Secretaria de Administração Penitenciária do DF, com exercício nas unidades do sistema penitenciário do DF. E aí, tá certo ou tá errado? Se eu não estudasse, eu responderia certo, mas está errado. E está errado por quê, Silvimar? Porque conforme essa lei, lá no artigo 3º, porque é uma lei antiga de 2005, os ocupantes dos cargos da carreira de atividade penitenciária serão lotados onde? Na Secretaria de Estado de Segurança Pública, e Paz Social do DF. Então, hoje já, inclusive num comentário aqui embaixo, né, que eu chamo a atenção, né, para o decreto 40.833 de maio de 2020, criou sim a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Entretanto, isso não alterou a lei distrital. Então, conforme a lei distrital 3669, sim, os servidores são lotados na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social do DF, ok? Se cair lá, promete que não erra, por favor. Simbora, próxima questão. Em conformidade com a Lei Distrital 3669, é vedada, quer dizer, é proibido, quer dizer, é defeso a promoção do servidor em estágio probatório. Certo ou errado? Olha aí a resposta. Errado. Errado por quê, Silvimar? Porque lá no parágrafo 3º do artigo 5º, não fala em promoção, fala em progressão. Olha lá, é vedada a progressão do servidor em estágio probatório. Lembrando que progressão é o avanço, né, horizontal do servidor dentro da mesma carreira. Então, se avançou de forma horizontal dentro da mesma carreira, o que é isso? Progressão. Quando ele sai do último nível de uma classe, né, porque tem a classe terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial no DF. Quando ele sai do último nível da terceira classe e vai para o primeiro nível da classe imediatamente superior, isso aí é uma promoção, né? Conforme o texto da lei, está vedada ao servidor em estágio probatório a progressão, conforme o texto da lei. Por lógica, também não estaria a progressão? Sim, porque a promoção é um tipo de progressão que você sai do último nível, do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de uma classe imediatamente superior. Mas, conforme a letra da lei, é vedada a progressão do servidor. Ok? Olha os comentários aí embaixo. Próxima questão. Em conformidade com a Lei 3669, são atribuições do agente de execução penal, porque lá está assim ainda, né, realizar a distribuição de alimentos à pessoa privada da liberdade e ao internado. Você acha que essa é uma das atribuições do policial penal? Atualmente essa nomenclatura lá? Correto. Por que eu coloquei essa questão? Porque talvez pelo senso comum poderia levar você ao erro. Então lá, artigo 7º, inciso 6º, são atribuições do agente federal de execução penal, realizar a distribuição da alimentação à pessoa privada de liberdade e ao internado.
E aqui está o comentário. Por que eu fiz essa questão? Porque não é muito comum. Na maioria das unidades, você tem empresas terceiras que fazem essa distribuição ou próprios apenados que são recrutados para esse fim. Ok? Vamos lá. Em conformidade com a Lei 3.669, são atribuições do agente de execução penal efetuar o quê? O recambiamento de presos foragidos das unidades do sistema penitenciário do DF que se encontram em outros estados da federação. Pô, Silvimar, isso é atribuição do agente de execução penal? Conforme a lei, sim. Artigo 7º, inciso 30. Efetuar o recambiamento de presos das unidades do sistema penitenciário do Distrito Federal que se encontram em outros estados. Por que eu botei isso aqui? Porque a maioria das unidades tem uma limitação muito grande de servidores. Então, muitas unidades não têm nem servidores para poder atuar com segurança. Quanto mais ter essa atribuição de recambiar. E Silvimar, que danado mesmo é recambiar? Trazer de volta, transferir. Então, é uma das atribuições do agente de execução penal do DF, transferir de volta quem? Os presos foragidos que se encontram em outras unidades da federação. Ok? Olha os comentários aqui embaixo, bem bonitinho. Vamos lá para a próxima questão. Em conformidade com a Lei 3.669, as despesas decorrentes dessa Lei 3.669 correrão à conta do orçamento do DF. Seu irmão, eu acho que não está certo não. Mas conforme a Lei 3.669, está certo sim. Olha só o que diz o artigo 14. Ó. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta do orçamento do Distrito Federal. E por que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção, e a questão está correta, porque depois da emenda 104 de 2019, que criou a carreira de polícia penal, houve uma alteração no artigo 21 da Constituição, né? Porque a União passou a organizar e manter a Polícia Civil e a Polícia Penal também, Silvimar. Está lá na Constituição. Entretanto, por estar lá na Constituição, não alterou ainda o previsto nessa lei. Beleza? Então, o que nada impede disso ser cobrado na sua prova de direito constitucional dentro da organização do Estado. Não impede. Mas, conforme a Lei 3.669 de 2005, que criou a carreira de atividades penitenciárias, as despesas correntes dessa lei ocorrerão por conta do DF, orçamento do DF, e não por conta da União. Ok? Simbora. E agora são as questões da Lei 5.969, que criou o Código Penitenciário do DF. Muito boas questões. Ok? Vamos lá. Em conformidade com a Lei Distrital 5.969, considera-se falta disciplinar de natureza leve provocar perturbações com ruídos, vozeirões ou vaias. Imagine que esteja acontecendo uma visita na unidade prisional de quem? Do conselho da comunidade, por exemplo, que segundo a LEP tem que visitar pelo menos mensalmente, e o pessoal começa a vaiar, e é possível identificar quem está vaiando ou dando alguns vozeirões. E aí, é falta leve ou grave ou média? Grave não é, porque grave é previsto na LEP, né? Aqui no código só pode ser leve ou média. É falta leve. Olha só, artigo 110, inciso 5. No artigo 110 vai listar as faltas: natureza leve, provocar perturbações, ruídos, vozeirões ou vaias. Questão correta. E aqui eu trago um exemplo, por quê? Porque é muito comum nas unidades prisionais terem a presença de agremiações criminosas. E a maioria sempre tem algum tipo de palavra ou expressão que faça as pessoas se identificar mutuamente como pertencente àquelas. Então é muito comum em unidades prisionais o pessoal ter uma expressão não sei o que, uma palavra de ordem. E isso é uma afronta, eu escrevi aqui, é uma afronta ao Estado, porque o que é que ele está dizendo para o policial penal? Eu não estou aqui sozinho não, viu? A minha família é grande, eu pertenço a tal família, viu? Agora é interessante que aqui no Código Penitenciário, provocar perturbações, ruídos ou vozeirões ou vaias é falta leve. Ok, mas olha só, se ele perturbar a jornada de trabalho, a realização de tarefas, o repouso ou a recreação, é falta média. Então, muito atento a isso.
Se ele perturbou com ruído, vozeirões e vaias, falta leve. Se ele perturbou a jornada de trabalho, realização de tarefas, repouso noturno ou a recreação, é falta média. Artigo 111, inciso 6. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Em conformidade com a Lei Distrital 5969, considera-se falta disciplinar de natureza leve entregar ou receber objetos sem a devida autorização. Certo ou errado? Errado. E aqui eu chamo a atenção para o bizu. Toda vez que o Código Penitenciário trouxer uma questão para considerar se é falta leve ou média aquela conduta, se tiver a expressão sem autorização, é falta média. Por quê? Primeiro vejamos aqui a resposta. Está errado, natureza média, inciso 21, entregar ou receber objetos sem autorização. E agora o comentário, ó, questão correta. A dica aqui nas faltas médias é que as condutas sem autorização resultam em falta média. São só duas. Então, são só duas vezes que aparece no Código Penitenciário a palavra sem autorização. Primeira é comunicar-se com o preso em cela disciplinar ou em regime disciplinar diferenciado, ou entregar qualquer objeto sem autorização. Artigo 111, 10. E entregar ou receber objetos sem a devida autorização. Então, toda vez que aparecer que ele cometeu uma conduta que foi sem autorização ou sem a devida autorização, falta leve. Só aparece duas vezes no código essa expressão sem autorização ou sem a devida autorização. Então sempre será falta média, falta média, falta média. Vamos lá, próxima questão. Em conformidade com a Lei Distrital 5969, considera-se falta disciplinar de natureza média para praticar ato previsto como crime culposo ou contravenção. E aí? Certo ou errado? Certo, artigo 111, ó, inciso 9. Praticar ato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal. E aqui temos o comentário. Lembrando, né, que a lei de execução penal prevê, né, que praticar fato previsto como crime doloso é falta grave. Então, lei de execução penal, praticar fato definido como um crime doloso, falta grave. Código Penitenciário do DF, praticar fato definido como crime culposo ou contravenção, falta média. Ok? Leve esse bizu lá para sua prova. Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, a advertência verbal é a punição de caráter repreensivo aplicada às infrações de natureza leve? E aí? É ou não é? Está certo ou está errado, Silvimar? Está errado. Por quê? Porque a advertência verbal ela tem um caráter educativo, que é aplicado sim nas infrações de natureza leve, correto, mas só que o caráter é educativo e não repreensivo. Ok? Por isso que a questão está errada. Próxima questão. Em conformidade com a Lei Distrital 5969, a repreensão é a sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo aplicada às infrações de natureza média e, no caso de reincidência, às infrações leves. Então, se aplica a repreensão no caso quando a pessoa pratica uma falta média ou pratica duas leves? Exatamente. Constitui sanções, 113, parágrafo 2º, de repreensão. É a sanção disciplinar revestida de maior rigor no aspecto educativo. Então, tanto a advertência verbal quanto a repreensão é de caráter educativo. Só que a repreensão tem um caráter mais rigoroso, maior rigor no aspecto educativo, aplicado às infrações de natureza média e, no caso de reincidência, às leves. Então, no comentário aqui está dizendo, ó, as duas têm caráter educativo, só que a repreensão se reveste de um rigor maior. Então, se aplica a repreensão no caso de duas leves ou uma média. Ok? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, as sanções de repreensão, suspensão ou restrição de direito, isolamento para parcela, são aplicadas às faltas de natureza grave, que é uma gradação, né? Tá certo ou errado? Tá errado. E tá errado por quê? Artigo 113.
Constitui sanções disciplinares. Ó. As sanções, no parágrafo 3º, as sanções previstas nos incisos de 3 a 5 é aplicada de natureza grave. E está errado por quê, Silvimar? Porque ó, a repreensão, a repreensão não se aplica nas infrações de natureza grave. Onde é que se aplica em repreensão, que tem um caráter educativo revestido de maior rigor? Quando tiver média ou reincidência em leve. Nas faltas graves, se aplica suspensão ou restrição do direito, se aplica isolamento em própria cela ou local adequado ou isolamento no regime disciplinar diferenciado. Ok? Promete para mim que se cair lá você não vai errar? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, na aplicação das sanções disciplinares, leva-se em conta, dentre outros, o tempo de prisão do faltoso. O tempo de prisão do faltoso será considerado como elemento na hora de aplicar a falta? Sim, correto. Artigo 115. Ó, na aplicação das sanções disciplinares, leva-se em conta a natureza, vamos lá, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Então, o tempo de prisão é sim um dos elementos que leva em consideração na hora de aplicar uma penalidade, viu? Então tá aqui, ó, o comentário bonitinho. Que além do tempo de prisão, leva-se em consideração a natureza, motivo, circunstância e consequência dos fatos. Ok? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, são circunstâncias que atenuam a sanção, dentre outras, ser menor de 21 anos e maior de 60, chamada as atenuantes genéricas aqui no Código Penitenciário. Ser menor de 21 e maior de 60 são circunstâncias atenuantes genéricas que sempre atenuam a sanção? Sim. Artigo 119. São circunstâncias que sempre atenuam a sanção. Ser menor de 21 e maior de 60. Viu? E aí eu chamo a atenção que lá no Código Penal, lá as atenuantes genéricas é ser menor de 21 e maior de 70. Para que você não venha confundir. Aqui no Código Penitenciário, ser menor de 21 e maior de 60. Circunstância que sempre atenua a sanção. Lá no Código Penal, ser menor de 21 e maior de 70. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, é defeso, ou seja, é proibido ao preso cumprir isolamento mantendo a posse de todos os seus objetos pessoais. A pessoa estava de boa no pátio, cometeu uma falta, foi apurada e na hora de aplicar a falta foi isolamento em própria cela ou em local adequado por 30 dias. Tudo que ele tinha na cela dele, ele leva lá para onde está, onde vai cumprir a sanção? Está errado. Mas está errado por quê? Porque eu coloquei lá na questão, ó, volto na questão, eu coloquei que era defeso. É proibido ele levar as coisas dele? Por isso está errado. Não é proibido. Olha o que diz a lei. Artigo 123. O isolamento, a suspensão, a restrição de direito não podem exceder 30 dias, mesmo no caso de concurso de infrações, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2º. É direito do preso que cumpre isolamento mantendo a posse de todos os seus objetos pessoais. Todos. Escova de dente, sabonete, o colchão, ok? A questão está errada porque eu coloquei lá que era defeso. Ou seja, é proibido ele estar cumprindo isolamento com seus objetos pessoais? Não. Por isso que está errado. Ok? E aí tem um comentário bonitinho que vocês podem ler aqui, ó. Próxima questão. Simbora. Em conformidade com a Lei Distrital 5969, o prazo de isolamento preventivo não pode exceder 5 dias, se a prática for falta leve, ou 7 dias, se a prática for falta média. Porque o isolamento preventivo, no caso de faltas graves, não pode exceder 10 dias. E no caso aqui, se a falta for leve, pode o diretor isolar preventivamente? Pode. E qual é o prazo? Esses aí mesmo.
Artigo 134, parágrafo 2º. O prazo de isolamento preventivo não é sanção. O isolamento preventivo não pode exceder 5 dias para as faltas leves, 7 dias para as faltas médias e nas faltas graves já sabe que não pode exceder 10 dias. Então aqui é o comentário, ó. Questão correta. Aqui há uma gradação. Se o isolamento preventivo decorre de falta leve, não pode exceder 5 dias. Se decorre de uma média, não pode exceder 7 dias. Logicamente, o isolamento preventivo por suposta falta grave não pode exceder 10 dias. Lembrando que o isolamento preventivo não é sanção. É uma medida cautelar, mas se lá na frente do processo ele for considerado realmente que cometeu uma falta grave e tomar uma sanção, por exemplo, de isolamento de 30 dias, se ele já cumpriu 10 dias antes, abate esses 10 dias, viu? E só cumpre 20. Vamos lá. Em conformidade com a Lei 5969, o Conselho Disciplinar é composto por, no mínimo, 3 servidores estáveis, designados pelo diretor, para um período de 2 anos, permitida uma recondução. Pô, Silvimar, 3 servidores estáveis para um Conselho Disciplinar? Tá certo ou errado? Tá certo. Trata-se da literalidade do artigo 25, 125, olha o que diz, ó. O Conselho Disciplinar é composto por, no mínimo, 3 servidores estáveis. Designado por quem? Pelo diretor. E aqui é designado, né? Nomeado, né? Designado pelo diretor. Por período de 2 anos, permitida uma recondução. E aqui eu criei uma técnica para poder lembrar. Quando se falar em conselho disciplinar, faz uma contagem regressiva. 3, 2, 1. 3 servidores estáveis. Mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 3 servidores estáveis, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Falou em composição do Conselho Disciplinar, contagem regressiva. 3, 2, 1. Ok? 3 servidores estáveis, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Ok? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, na composição do Conselho, inclusive suplentes, será obrigatória pelo diretor da unidade a indicação de um bacharel em Direito, um servidor com formação em assistência social, psicológica ou psiquiatra. E aí? Por lógica, tá certo ou tá errado? Tá errado, por quê? Porque não é obrigado ao diretor. Olha o que diz o artigo 126, ó. Na composição do Conselho Disciplinar, inclusive suplente, é observada sempre que possível pelo diretor da unidade prisional a indicação correta, um bacharel em Direito, um servidor, preferencialmente com formação em assistência social, psicologia ou psiquiatria, e o terceiro de qualquer um. Então, sempre que possível, aquela composição de 3 servidores estáveis, sempre que possível, um bacharel em Direito. O outro, ele pode ter a formação em psicologia, assistência social ou psiquiatria. E o outro de qualquer formação de nível superior. Porque nível superior é uma das condições sine qua non, né, para ser servidor policial penal do DF. Ok? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, as decisões do Conselho Disciplinar serão tomadas por maioria absoluta. Pô, para decidir a vida do preso tem que ter um quórum diferenciado, né? Tá certo ou tá errado, Silvimar? Tá errado, porque no artigo 127 diz que a decisão do Conselho Disciplinar será tomada por maioria simples. E aí? Qual é a diferença de maioria simples para maioria absoluta? Maioria simples, metade dos presentes, mais um. Maioria absoluta, metade do quórum do órgão, mais um. Aqui está a questão bem bonitinha, viu? Como o mínimo são 3 servidores estáveis, se tiver somente 3 servidores, né, o quórum é 3, a maioria absoluta vai ser 3 e relativa vai ser 3 também. Entendeu? Vai ser 2. Se tiver a composição do Conselho Disciplinar somente com 3, a maioria absoluta é quanto? 2. Metade do quórum mais 1. E a maioria relativa? Metade também vai ser 2. Que para poder votar e não ter empate, tem que ter os 3 lá. Então, se tiver somente 3 servidores no Conselho Disciplinar, a maioria absoluta e a relativa serão iguais. 2. Tem que ter 2 votos favoráveis. Próxima questão.
Em conformidade com a lei distrital 5969, em caso de empate, o voto de Minerva é proferido pelo presidente do conselho ou seu substituto. Se tiver 4 servidores, né, e deu empate, e aí? Quem é que dá o voto de desempate? Tá errado por quê, Silvimar? Porque o Código Penitenciário do DF não aborda em nenhum momento voto de Minerva, mas sim voto de qualidade. Artigo 127, parágrafo 2º. Em caso de empate, o voto de qualidade é proferido pelo presidente. Ô Silvimar, e qual é a diferença mesmo? Olha só, o voto de desempate conferido à autoridade que originalmente não tinha competência para votar. O voto de desempate. Aqui, o voto de Minerva é um voto de desempate daquele que inicialmente não tinha competência para votar. O voto de qualidade também é um voto de desempate, só que aquele que tinha atribuição anteriormente. Então, em um quórum, se a pessoa vota inicialmente e em caso de empate ela vota para desempatar, que voto é esse? Voto de qualidade. Se em um órgão tem um empate e chama uma autoridade que não votou inicialmente para desempatar, é voto de Minerva. Essa é a diferença. E o voto de Minerva não está previsto aqui no Código Penitenciário do DF, somente o voto de qualidade, porque o presidente do Conselho Disciplinar ele vota inicialmente. E aí, se empatar, ele vota de novo para desempatar. Que voto é esse? Voto de qualidade. Ok? Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, o processo disciplinar sumário, compreendido nas fases de instauração, instrução sumária e julgamento, será concluído no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período. E aí, tá certo ou tá errado? Porque eu estou falando do processo disciplinar sumário. 30 dias se pode prorrogar uma vez? Tá errado. Por quê? Realmente é 30 dias, só que é improrrogável. Artigo 135, parágrafo único. O processo que trata esse caput é concluído no prazo improrrogável de 30 dias e desenvolve as seguintes fases. Quais são as fases? Instauração, instrução sumária e julgamento. Ok? Isso é no processo disciplinar sumário. Grave bem isso. Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, o prazo para a conclusão do processo disciplinar comum, aqui não é sumário, não pode exceder 90 dias, contado da data da falta, prorrogáveis uma única vez igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade. Aqui no processo comum é 90 dias, prorrogar mais uma vez, Silvimar? Correto. Artigo 138 diz, o prazo para a conclusão do processo disciplinar, aqui é o comum, não excede 90 dias, contado da falta, prorrogável uma vez por igual período, em caso de quê? Estrita e comprovada necessidade. Então, se for o processo disciplinar sumário, 30 dias, sem prorrogação. Comum, 90 dias, prorrogável uma única vez, se for comprovada estrita e comprovada necessidade. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Em conformidade com a Lei 5969, no processo disciplinar comum será de 10 dias, a conta da intimação, o prazo para a defesa apresentar por escrito o rol de testemunhas e a prova que pretende produzir. Tá certo ou está errado? Tá certo. E aqui eu chamo a atenção para você. Quando se fala num prazo de 10 dias, o Código Penitenciário do DF somente previu esse prazo somente em duas hipóteses. O isolamento preventivo, no caso de falta grave, pelo diretor do estabelecimento, e essa previsão aqui, Artigo 139, inciso 2º. A intimação do acusado e do seu defensor, cientificando sobre o comparecimento da audiência na data e nas designadas, podendo a defesa, no prazo de 10 dias, a conta da intimação, apresentar o rol de testemunhas e as provas que pretendem produzir. Então, se falar num prazo de 10 dias, as únicas duas vezes que o prazo de 10 dias aparece nesse Código Penitenciário é isolamento preventivo, no caso de falta grave pelo diretor do estabelecimento, e a apresentação da defesa ou rol de testemunha, aqui no caso do processo disciplinar.
Apresentar por escrito o rol de testemunha e as provas que pretende produzir. Ok? 10 dias são esses prazos. Só esses dois? Só esses dois. Próxima questão. Em conformidade com a lei distrital 5969, o preso tem um prazo de 12 meses para a reabilitação do comportamento, a partir da prática da falta disciplinar, quando for de natureza grave. O preso foi reconhecida a falta grave, a falta dele hoje, a falta. Por um período, a conduta dele não estará boa, não estará boa. E aí, em algum momento vai reabilitar. E qual é o prazo? A questão está errada porque falou 12 meses, porque aqui não tem nenhum prazo, nenhum prazo de reabilitação de 12 meses. Não. Olha o que diz o artigo 151, os incisos 1, 2 e 3. Ó, 51. O preso tem os seguintes prazos para a reabilitação do comportamento. A partir de onde? Da data da prática. Ó, 1 mês para reabilitar se for falta leve, 3 meses se for média e 6 meses de falta grave. Então, ó, questão incorreta porque não existe nenhuma falta que a reabilitação seja de 12 meses. Ok? Então é isso aí. Um forte abraço e até a próxima aqui no slide. Vem aqui comigo. Bem, então essas aí são as minhas apostas, parte 3, para a prova da PPDF. Se você quer mais questões dessas duas leis, que é específica para a PPDF, tem link aqui na descrição de 2 e-books que eu fiz.